Amém? Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele pudesse lhe recompensar? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 12. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é um culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste século, ou o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, nós queremos te celebrar nessa noite. Te bendizemos nesse lugar nessa noite. Tomamos autoridade sobre esse lugar nessa noite, Senhor. Campa com teus anjos ao redor desse ambiente. Nos dar graça nessa noite, que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento dessa palavra. Nos dê, Senhor amado, a sabedoria para compreendê-la, para não só guardá-la, mas que ela gere transformação dentro de mim, que ela gere transformação na minha mente, que ela me seja útil a mim, para que possa ser útil aos outros. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? As riquezas de sabedoria do Senhor. Nós vivemos em um tempo, queridos, de muitos mestres, de muito conhecimento. Nós vivemos em um tempo acelerado de muita inteligência da raça humana. A raça humana, esse é um tempo avançado demais. A tecnologia, o mundo digital, as informações hoje elas são mais rápidas. As pessoas elas acabam absorvendo o conhecimento de forma muito rápida, mas também a mal utilização desse conhecimento faz com que as pessoas elas não se desenvolvam bem, e ela favorece uma classe X da sociedade e outra não. Tem pessoas que elas até usufruem corretamente do conhecimento, da sabedoria que lhes é dada, da sabedoria que elas aprendem, que elas desenvolvem. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas já estão querendo saber mais do que Deus. E aí é onde mora um perigo muito grande. Quando nós queremos saber mais do que Deus, nós não temos como saber mais do que Ele, porque nele está a fonte de toda sabedoria. Amém, queridos? Nele mora a fonte de toda informação rica, de toda sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. E ele fala que isso é insondável, inescrutáveis. E ele pergunta assim: quem foi que ensinou alguma coisa a Deus? Na verdade, queridos, o que nós temos, a única coisa que nós temos realmente, e que podemos desfrutar dela de forma clara, é da bondade dele sobre as nossas vidas. A bondade dele, o amor dele, a misericórdia dele, o favor dele para mim e para com você, faz com que nós possamos tratá-lo como aquele pai. Sabe aquele pai que quando está brincando com seu filho de briga, não sei se você já brincou de briga com teu filho, e você deixa ele ganhar de você. Você está jogando com o teu filho e você sabe que a sua capacidade de vencê-lo é total. Ele é uma criança que ainda não sabe de muitas coisas, e você sabe que você pode ganhar dele facilmente. Aí você vai e deixa ele ganhar. Acho que a única possibilidade que alguém pudesse ganhar de Deus alguma coisa fosse dentro dessa situação. Se nós vivêssemos um relacionamento com Deus a nível de que Ele pudesse, vez por outra, deixar você ganhar dele, eu acredito que isso seria a única forma de Deus, apenas como Pai, pudesse permitir que você vivesse uma experiência a ganhar dele em alguma, saber mais, tentar ensinar alguma coisa a Deus. Mas o homem dessa geração, tudo que ele carrega de conhecimento já foi dado por Deus em um tempo.
E à medida que o tempo vai passando, você vai desenvolvendo essas inteligências que estão guardadas. Umas pessoas usam ela de forma maligna, outros usam de forma benigna, não apenas a favor de si, mas a favor do povo, a favor do próximo. Amém, queridos? E quando você chega dentro de uma visão como essa que nós caminhamos nela, a ideia de quem é sábio é fazer discípulos. Amém, queridos? É tornar você também um sábio. Porque quando eu me torno um sábio, eu me torno esclarecido. Quando eu me torno esclarecido, eu deixo de ser um escravo. Quando eu me torno esclarecido, eu deixo de ser manipulado. Quando eu me torno esclarecido, não é uma igreja, não é uma placa denominacional, não é um pastor, não é ninguém que vai me manipular. A verdade das Escrituras, ela nos fala que haverá um tempo, e esse tempo está chegando, em que haverá só Ele como Deus. E Ele diz assim, não haverá mais necessidade do seu irmão ensinar o próximo, ensinar o outro irmão, porque a sabedoria de Deus, ela encherá toda a terra. E você vai ter um contato direto com o Pai, que é a fonte de toda a informação. Dele você vai receber tudo aquilo que você precisa. Então quando você vier para um culto como esse, você não vem mais... Haverá um tempo que não haverá mais culto de doutrina. Eu acredito muito que haverá um tempo que não haverá mais culto de ensinamento, apenas culto de relacionamentos, apenas culto de celebração, onde você carrega uma informação do céu dentro de você, que você buscou em Deus e não em mim, que você buscou em Deus e não num professor, que você buscou em Deus e não em outra fonte de ensino, porque Ele é a verdadeira fonte. Hoje ainda existe isso. Hoje Deus capacita homens, capacita pessoas. Tem pessoas que recebem uma graça diferenciada para ensinar pessoas. Mas no dia que você entender Deus como Pai, no dia que nós começamos a entender Deus como nosso Deus, você vai carregar um entendimento muito forte daquilo que é Deus, de você como um filho. E você já não vai sair mais da sua casa atrás de receber uma palavra. Você vai carregar uma palavra. E essa palavra, ela é transformadora. Você não vai mais atrás de uma informação, porque você já tem uma informação daquele que dá informações corretas, que é nosso Deus, que é nosso Pai. Então quando você vier para um culto, você não vem mais atrás de ensino, você vem celebrar o Senhor. Você vem celebrar a presença dEle, você vem celebrar a comunhão com os irmãos. Porque o Pai tem uma palavra para você, especificamente para você, para o teu coração, para a tua situação, para a tua alegria, para a tua tristeza, para aquilo que você... Deus tem uma palavra de conforto, de consolo, de confronto, mas é para ti e para Ele. Ele quer tratar direto com você. E nós estamos chegando nesse tempo em que os filhos, em que os homens, eles não terão mais medo de ir na presença do Pai. Eles não terão mais receio, eles não terão mais arrudeios, eles não terão mais intercessores, eles não terão mais mediadores, homens que precisem te encarnar, porque dentro desse meio existem muitos homens honestos ensinando o povo hoje. Existem muitas pessoas ensinando, trazendo um ensino com qualidade, sem manipulação, sem escravizar a mente humana através dos seus conceitos, de suas doutrinas pessoais. Existem muitos homens que estão sendo direcionados por Deus para ativar em uma geração, para ativar nas pessoas o seu relacionamento direto com o Pai, o seu relacionamento direto com Ele, no dia a dia, no seu caminhar, no seu deitar. E assim como Ele tem essa fala sobre eles, pois é, quem conhece a mente do Senhor? Quem foi que lhe foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe ensinou? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em Romanos 12, quando ele vem trazendo essa outra fala, é uma continuação. E ele fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. No mundo existe um padrão, queridos, amém? O sistema, a sociedade, ela caminha dentro de um padrão estabelecido, onde homens ditam regras para conduzir homens a cumprir os propósitos dos homens. A nossa sociedade que nós vivemos, ela ensina você a ser escravo dela. Ensina você a ser escravo do sistema. A você andar de acordo com aquele fluxo que a sociedade caminha. Elas ensinam você a andar de acordo com o que eles querem que você ande. Então você estuda, você cresce, você estuda, você se prepara, você se forma para servir o sistema.
Entende? Não é pecado você estudar, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que aprender, você tem que ter sabedoria, mas você tem que servir a Deus. Porque quando você usa tudo que você aprendeu, mas você serve ao Criador, você serve ao Pai, aquilo, a tua fonte real de sabedoria, isso vai te ser muito útil no reino de Deus, isso vai te ser muito útil para a sociedade, isso vai te ser muito útil para ti, para a tua família, para a tua casa. Mas quando você se permite ser manipulado, quando você se permite ser escravo do sistema, tudo aquilo que você aprendeu se torna apenas uma ignorância. Eu conversei com uma pessoa semana passada, na quinta-feira, justamente eu cheguei atrasado aqui no culto, conversando com uma pessoa, que o cara trabalha na área de tecnologia, na área digital, na área de eletrônicos, ele é muito fera, ele é muito bom. Ele foi numa empresa prestar um serviço em uma área X lá, e uma das máquinas, que são máquinas robóticas, máquinas que fabricam muitas coisas na área de tecnologia, deu problema lá, e o técnico especialista naquilo dali não conseguiu desenrolar. E ele estava por lá fazendo um trabalho à parte, que não tinha a ver muito com aquele negócio lá, e sendo que na hora lá, o cara que era especialista naquilo, ele não desenrolou o serviço. E esse cara foi lá e desenrolou o serviço. Ele chegou lá e fez um conserto lá, sem ter nem o tanto de conhecimento que o cara especializado no negócio tinha. O fato é que o proprietário daquela empresa o chamou para fazer parte da sua equipe, né? Então é um cara muito inteligente, um cara que trabalha com eletrônica, com coisas digitais, com um monte de coisas aí nessa área que nós estamos vivendo hoje, na era digital. Um cara muito conhecedor, ganha dinheiro com isso, ganha bastante dinheiro com isso. Muito inteligente, e até eu falei com ele, cara, tu é muito inteligente, mas infelizmente, ele conversando comigo, eu disse, pastor, eu sou um cara depravado, eu cheiro cocaína, eu isso, eu aquilo. Eu disse, que pena que essa inteligência não sirva para muita coisa. Você está entendendo, irmão? Porque ele é um cara capacitado, que aprendeu muitas coisas, ganha dinheiro com a inteligência dele, mas é escravo, entende? Ele é escravo do sistema, ele é escravo dos vícios, ele é escravo da carne. E toda aquela inteligência que ele tem, que ele se preparou, que ele estudou, que ele se capacitou, muitas vezes não serve para quase nada. Então esse é um tempo de nós entendermos que a mudança de mente, que a nossa mudança de pensamentos, que a nossa mudança em vários aspectos, ela vai definir o seu futuro, ela vai definir aonde você vai chegar realmente, sabe? Se você não muda a sua mente, você anda como as outras. Olha, eu vou me comportar dessa forma porque todo mundo faz, eu tenho o meu direito de ser assim, fulano pode porque eu não posso. Isso porque você tem a mente de Cristo, irmão, e a mente de Cristo, ela funciona na contramão do sistema. A mente de Cristo, ela não funciona como o sistema funciona. E quando você deixa de desenvolver a mente de Cristo em você, você vai ter vitórias, você vai conquistar coisas que você ainda não tinha, que está fora do teu âmbito de visão momentânea. Por que algumas coisas você vai desfrutar hoje, por causa de um desejo, por causa de um sentimento, por causa que eu decidi gostar, por causa que eu quero que seja assim, e muitas vezes eu estou abrindo mão de algo mais precioso lá na frente. Muitas vezes nós perdemos as melhores coisas da nossa vida por causa do hoje, por causa de algo que me é proposto hoje, porque é uma necessidade carnal. Às vezes a minha alma ferida, a minha alma fraca, ela quer algumas coisas porque eu quero. Eu decidi querer assim. Então você acaba perdendo o que Deus tem de melhor para você por causa de uma questão de tempo. Então o reino, ele te ensina a sempre ser alguém que caminha em níveis, né? Quando ele fala assim, olha, se você muda a sua mente, se você renova ela, você se transforma. Amém, queridos? A sua vida se transforma a partir do ponto que a sua mente se transforma. Enquanto a sua mente não é transformada, a sua vida também não é transformada, os seus hábitos não são transformados, e o que tem para você também em cima dessa terra também não vai chegar da forma correta, não vai chegar no tempo correto.
Porque muitas vezes eu não permito que a minha renovação de mente, ela gere em mim transformações físicas. Quando a minha mente está transformada, as minhas atitudes, os meus conceitos, as minhas escolhas, elas também são escolhas transformadas. Elas andam em um nível superior das demais pessoas. Você que tem uma mente mais elevada, uma mente mais levada a um nível de conhecimento melhor, você evita caminhos. Você não é influenciado por terceiros. Você não tem que ser da roda de ninguém. Você não tem que ser do círculo de A ou de B. Você tem que entender que existe um direcionamento. E o direcionamento que Deus dá entre um capítulo e outro aqui é que você vá para Ele. Porque ninguém conseguiu influenciar Deus. Amém, querido? Você disse, olha, quem foi que me deu toque errado na minha vida? Quem foi que me influenciou? Quem jogou na minha mente e eu aceitei? Ninguém. Amém, queridos? E esse é o cara. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, você tem que ter a mente de Cristo. Porque você não é influenciável. Você pode ser transformável. Entendeu? As nossas transformações, elas têm que ser sempre de dentro para fora. E não de fora para dentro. Claro que uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que carrega algo de Deus, algo do céu dentro de você, pode lhe influenciar positivamente. E deve lhe influenciar positivamente. Por um tempo. Até que você aprenda a fonte. Até que você aprenda a fonte. Quando o Senhor chegou no tanque, lá de Jacó, lá em João, capítulo de número 4, e ele começou a ter um diálogo com a mulher samaritana. Vocês viram lá, né? Ele era judeu, ela era samaritana, e começou um diálogo ali. E ela disse, vocês são judeus, vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Porque os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, mas os nossos pais adoram nesse tanque. Né? Porque aqui Jacó bebeu água com os seus camelos, seus bichos beberam água daqui. Então os samaritanos adoram aqui e vocês dizem que tem que adorar lá. E Jesus olhou para a cara dela assim, olhou para o rosto dela assim e disse, vocês não sabem o que vocês adoram, né? Vocês não sabem nem. Entende? Então aquela mulher estava vivendo a sua história de vida influenciada porque alguém disse a ela que tinha que adorar na beira daquele tanque, do poço de Jacó. E também caminhava na mente dela aquela ideia de que os judeus diziam, não, a adoração tem que ser lá em Jerusalém. Né? Obrigado. A adoração tem que ser lá em Jerusalém e tal. Aí Jesus disse, olha, eu vou dizer para você, não é aqui. Está chegando o tempo. E já chegou. Porque o tempo só demora para quem quer que ele demore, irmão. Se o seu tempo pode ser hoje. Entendeu? O seu tempo pode ser hoje. Está chegando um tempo, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem aqui nem é lá, mas é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Então, Deus começou a quebrar conceitos na vida daquela mulher. E o diálogo foi tomando força. O fato é que daqui a pouco o Senhor fala para ela ir buscar o marido dela, e o Senhor entrou na intimidade dela. Daqui a pouco ela entra na cidade e ela começa a falar de Jesus para aquelas pessoas da cidade. E eles creram na fala dela. Ela deu uma influenciada neles, a eles irem até o poço onde Jesus estava. Quando eles chegaram lá no poço onde Jesus estava, aí quando a mulher quis falar, isso agora já não precisa mais do que tu fala, porque agora nós já temos ouvido dele. Amém, queridos? A ideia é que você deve ser um discipulador, que você deve ser um líder de célula, que você deve ser alguém que ensina, até que a pessoa entenda que agora ela já recebe dele. Depois que ela recebe dele, irmã, a tua fala não vai ter mais força, não. A tua fala não tem mais força. E você deve ficar feliz por isso. Fica feliz. Entendeu? Pastor, ela já não me escuta. Eu digo, ela escuta Deus? Não, então ela escuta o diabo. Escuta o diabo. Porque cada vez que eu me permito mudar a minha mente, eu me torno capaz de experimentar o próximo nível da minha vida. Amém? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é algo diário. Sabe, aquela experiência que você teve hoje, amanhã você não precisa mais dela. Amanhã você precisa da experiência de amanhã. A mente que você trabalhou hoje com ela,
ainda está bem, mas você pode trabalhar com a mente melhor e renovada em Cristo Jesus amanhã. O tempo que você está vivendo de bênção hoje na sua vida, ou não, pode mudar a partir de que eu mudo aqui. A cada mudança eu me capacito. Repita comigo: a cada mudança de mente eu estou me capacitando para poder experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando eu começo a entender que a cada mudança na minha mentalidade, ela me leva a experimentar um nível melhor, eu quero viver em constante mudança. Eu acredito que toda vez que você volta para os hábitos, eu não estou falando de coisas escandalosas, eu estou falando apenas de hábitos que você viveu, situações, relacionamentos, atitudes, falas, convivências, tudo que você viveu lá atrás, ou fora do ambiente de igreja, como crente em Cristo Jesus, ou até na própria igreja, por algum outro ambiente que a gente já viveu, você não está mudando a sua mente, você está retrocedendo. Tá? Toda vez que você está nesse tempo, recebendo uma fala, recebendo uma palavra, e você se comporta nos dias seguintes, nos dias que sucederão, nos dias que vêm, você se comporta como se fosse alguém que nunca tivesse tido um encontro com Jesus, com o mesmo desejo, com as mesmas mentalidades, com a mesma vontade carnal, é porque você não aprendeu muita coisa. É porque você não está retendo a palavra que em vós é empregada, que é liberada sobre a sua vida. Uma palavra que é liberada aqui, uma palavra que é liberada lá na célula que você faz parte, uma palavra que é liberada através de um vídeo que você assiste, ou qualquer coisa dessa natureza, ela deve gerar alguma coisa em nós. Ela deve gerar alguma coisa em mim. Mas toda vez que os meus pensamentos, toda vez que as minhas vontades, na verdade, que os meus desejos e as minhas vontades, eles acabam discorrendo para aquilo que eu já vivi antes e não prestou. Queridos, não precisa ser chamado de muita coisa. Quando a minha mente, quando o meu desejo me leva a viver as velhas experiências que eu vivi lá atrás, é porque você não quer viver o novo de Deus na sua vida. Porque o novo de Deus exige um padrão, exige uma postura. Costumo dizer para as pessoas aqui que a gente não precisa... Tem algumas pessoas aqui nessa igreja, né, que elas não precisam de mais uma pregação, elas não precisam de mais uma palavra, elas precisam de uma posição, elas precisam tomar uma postura, elas precisam tomar uma decisão, e não mais ouvir uma oração. Elas não precisam que alguém ponha a mão na sua cabeça e ore por ela. Ela não precisa que alguém venha dizer que você está errado, você já sabe que está, né? Ela não precisa que alguém venha dizer que você... Não precisa, você precisa tomar uma postura. Queridos, eu falei para vocês, Deus responde a respostas. Amém, queridos? Deus responde a resposta. Quando você dá uma resposta àquilo que você já ouviu, quando você dá uma resposta positiva, na verdade, aquilo que você já recebeu, aquilo que vem te sendo ensinado, quando você entende que os lugares onde você já passou, que foram lugares de dores, foram lugares de trevas, foram lugares de decepção, de frustração, de sofrimento, e muitas vezes uma vontade minha, apenas humanamente falando, e não está no centro da vontade de Deus, muitas vezes, ela quer, e eu quero me ceder a descer para esse lugar outra vez, e experimentar essas dores outra vez na minha vida. Você está menos inteligente, né? Você está menos inteligente. Não quero ofender chamando de burro, mas você está menos inteligente. Ou não está desenvolvendo aquilo que te está sendo ensinado, que está sendo direcionado. É por isso que muitas pessoas elas recorrem a pessoas. Por que pessoas recorrem a pessoas e não recorrem ao Pai? Você entende por que pessoas elas acabam recorrendo a outras pessoas, elas acabam recorrendo aos profetas? Profeta tem que ser utilizado no reino de Deus, claro, lógico, né? Profetas dão direcionamento, mas elas preferem a recorrer a inúmeras pessoas, e por que elas não vão direto à presença do Pai? Porque se constrangem é igual aquele filho que vacila e sabe que vacilou e fica com vergonha de falar com o pai. Ele fala com todo mundo da rua, já sabe que ele vacilou, menos o pai. E quando o pai fica sabendo que ele vacilou, fica sabendo pela boca dos outros, e não pela boca dele, porque tem vergonha, tem medo de levar uma sola,
tem medo de ficar de castigo, né? Não sei se existe mais castigo, sei lá, um monte de coisa. Ele não tem coragem de ir ao Pai, ele vai a terceiros, ele vai ali devagarinho, porque todo pecado ele acaba sendo trazido para a luz, uma hora ou outra, não tem como escapar disso. Aí, por quê? Porque não tem um relacionamento, porque o relacionamento é de medo. O relacionamento é de medo. E aí, muitas vezes, o fato de ir a A, de ir a B, e não ir ao Pai, é porque ele interpreta Deus da mesma forma. Ele interpreta Deus como se ele interpreta o Pai dele. Ele interpreta Deus da mesma forma, então ele não vai a Deus. Então, muitas pessoas, elas fazem coisas, e aí é como se eu pudesse dizer, Deus não tem nada a ver com a minha vida. E aí, a caminhada dessas pessoas, ela se torna uma caminhada mais dura e mais difícil. Por quê? Porque um ciclo que começou na sua vida de vitórias e de conquistas, de cura, de restauração, e muitas vezes ele vai parar, porque eu decidi voltar aos lugares de onde eu já tinha saído e já tinha sido lugares de vergonha, de desonra e de fracasso, e decido me aventurar mais ou menos naquele mesmo ambiente outra vez. E por mais que alguém dê conselhos, por mais que alguém chegue a dizer, olha, não vá nesse ambiente, esse já foi um lugar de vergonha na sua vida, não vai mais ali. Enquanto você não for vitorioso. Eu passei 20 anos a voltar para um lugar de vergonha. Mas eu voltei para esse lugar de vergonha não para passar vergonha. Eu voltei naquele lugar de vergonha para elevar o nível daquele lugar. Amém, queridos? Eu não voltei lá para ser envergonhado, para ter as mesmas práticas, as mesmas atitudes que eu tinha quando eu estava lá dentro. Né? Quando eu estava dentro daquele ambiente, foi um ambiente de maior esculhambação da minha vida, no período em que eu vivi naquele lugar, antes de conhecer Jesus, claro. E então, depois que eu tive um encontro com Jesus, eu passei um período lá dentro, depois eu saí, me afastei, e 20 anos depois, eu voltei. O Afonso estava lá no dia que eu estava retornando lá, naquele dia que tu chegou lá, naquela reunião lá no Wilson, né? Então ali estava praticamente 20 anos que eu não tinha contato com o pessoal da capoeira, né? E quando eu voltei para aquele ambiente, não estou frequente, não estou, né? Mas existe um respeito pela minha vida, pela minha pessoa. Existe um padrão de honra que, se eu tivesse fraco ou em outros aspectos da minha vida, eu me envolveria rapidamente com aquele sistema. E eu pude perceber claramente que após 20 anos, a vida da galera está a mesma coisa, a mesma porcaria, entende? A mesma vício, a mesma porcaria de vida, queridos. Entende? Então, quando eu voltei para aquele ambiente, assim, eu vou aumentar o nível nesse lugar. E voltou um outro pastor amigo meu, nós estamos ainda... Ele já está mais engajado, eu estou devagarinho, por causa de muitas outras funções. Mas eu digo assim, eu chegando num ambiente daquele, nunca mais, querido, eu vou ser como eles foram, como eles são. Na verdade, eu vou elevar o nível daquele lugar. Amém, queridos? Mas não se faz isso. Não se brinca com essas coisas quando você não tem esse tempo, quando você não tem um entendimento, uma mentalidade transformada. Entende? Jamais volte para um lugar de vergonha se você não tiver com a sua mente totalmente renovada. Se você não tiver com um padrão, com um novo conceito, até poderia falar assim. Se você não entender sobre os princípios, se você não entender de algumas coisas, por quê? Porque aquele ambiente ele pode te corromper outra vez. Né? Ele pode te corromper outra vez. Né? O fato é que eu levei esse tempo todo para estar ali uma outra vez, naquele ambiente, e aquilo não me atrai, o erro, as coisas erradas que acontecem naquele ambiente não me atraem, não me envolvem. O que está em mim é muito maior do que o que está lá. Não estou falando do esporte em si, estou falando do comportamento das pessoas. Amém, queridos? Comportamento que eles vivem, a mesma vidinha que não saíram do lugar. Não saíram do lugar. Então, queridos, isso serve para nós em qualquer área da nossa vida. Área de relacionamentos, relacionamentos dos mais diversos possíveis. O que você
entender que isso foi vergonha para você lá atrás, não é tempo para você estar nesse ambiente agora. Não é tempo para você estar nesse ambiente. Não é tempo para você se envolver nesse tipo de ambiente. Eu quero dizer uma coisa para você. O que Deus tem para mim e para você sempre é bom, é agradável e é perfeito. São níveis. Jamais Deus vai dar para você uma oportunidade nessa questão de colocar no seu caminho uma pedra de tropeço, um local onde você só vai se você quiser. Você só se envolve nisso se você quiser. E Deus, nesse caso, Deus continua sendo Deus. Amém? Deus continua sendo Pai. Né? Continua sendo Pai. Então, voltar para os lugares que eu fui envolvido, sejam religiosamente, seja qual foi a área da qual fui envolvido, queridos. E por que eu vim para esse ambiente? Por que eu caminho em um ambiente hoje de reino? Caminho nesse ambiente. Por quê? Porque se fosse para mim estar naquele ambiente com os mesmos relacionamentos, eu não teria saído, estaria lá até hoje, entende? Se tudo lá fosse de Deus, se tudo ali fosse algo de Deus para minha vida, eu estaria lá. Por que eu ia sair? Por que eu ia sair daquelas do bar, da vivência, da rotina, de tudo aquilo? Por que eu teria saído daquele sistema? Do sistema religioso e do sistema do mais que vocês possam falar? Não. À medida que a gente vem, que a sua mente muda, você sai. É por isso que é importante demais a renovação da sua mente. Porque muitas vezes os nossos olhos, eles vislumbram algumas coisas ao nosso redor que parecem muito belas. Nossos ouvidos acabam escutando algumas coisas que parecem a melhor música a se ouvir, parece a melhor canção, a melhor fala que alguém pode ouvir. Eu quero dizer que depois que você tem um encontro com Jesus, os teus olhos passam a ser olhos espirituais. Os teus ouvidos devem ser ouvidos espirituais. Irmão, a tua fala também tem que fluir disso. Tem que ser transformadora e não degenerativa. A tua voz não deve denegrir as pessoas, e sim elevar o nível delas, né? Mesmo que você perceba que ela não presta, mas a tua fala é de tirar ela daquela condição. Jamais deve ser outra. Então, dentro do ambiente de reino, dentro do ambiente que nós convivemos hoje, os teus olhos devem olhar não só nesse ângulo terreno, mas você deve buscar muito em Deus o que tem de melhor para você nesse novo tempo de Deus para a sua vida, e perceber claramente que não precisa de um olho espiritual para olhar para trás, porque o que você viveu para trás está gravado em você. Você precisa de um olho espiritual para andar para frente, porque para andar para trás você já sabe do que você passou, você já sabe do que você sofreu, você já sabe os caminhos que você trilhou, você já sabe as vergonhas que você passou. Então você não precisa de uma revelação para dizer para você que você não deve mais viver essas experiências. Você precisa só criar vergonha na cara. Amém, queridos? Agora você precisa de olho e discernimento espiritual para andar para frente? Precisa. Porque vai continuar tendo sempre dois caminhos. Entende? Vai continuar sempre tendo duas portas, uma estreita e a outra mais larga. Vai continuar sempre tendo um caminho apertado e um caminho mais espaçoso. E você tem que ter um olho espiritual para discernir, porque os dois existirão. Os dois vão estar ali, largo e o estreito, o largo e o apertado. Os dois vão estar ali. E a Bíblia direciona você para qual você deve andar. Mas você tem que perceber isso no mundo espiritual para você. Ele diz claramente que um vai te levar à perdição. Que um vai te levar à perdição. Então eu tenho que entender isso para que eu não volte mais para os lugares de vergonha. Porque os lugares de honra, os lugares de glória, os lugares de conquista, eles estão à sua frente. Eles estão à nossa frente, esses lugares. Então eu não posso submeter o meu coração a esse lugar, né? Esse ambiente de vergonha. Eu não posso submeter a minha vida, o meu futuro a esse ambiente. É por isso que é uma mente, queridos, né? É uma mente que transforma. Eu não posso subjugar a minha mente a uma escravidão da minha carne, a uma escravidão dos desejos, a uma escravidão de influências
de influências do meu lado, de pessoas, porque os meus olhos eles podem ver alguém crescendo aqui, prosperando financeiramente, se dando bem em muitas coisas, meus olhos estão vendo isso dali. Mas o Salmo 73, quando o Senhor está falando ao salmista Asaf, ele disse que ele ficou assim. O salmista Asaf, ele começou a ver a prosperidade dos outros. O cara ali está se dando bem, eu nada, não estou saindo do canto. Fulano ali está ganhando dinheiro, ganhou um carro novo, ganhou isso, está ganhando isso, está fazendo aquilo. E eu estou na mesma, eu estou paradão aqui. E dá certo para ele, dá certo para mim, mas não dá nada certo para mim. E eu começo a olhar para a prosperidade dos outros, eu começo a olhar para o que os outros estão ganhando, para a roupa que o outro está vestindo, para o carro que o outro está usando, para o salário que o outro está ganhando, e eu estou parado nessa aqui. Você está parado. A única coisa que faz você estar parado é porque você está olhando para os outros. Você não está olhando para Ele. Isso é a única coisa. É a única coisa que faz você estar parado olhando para os outros. É porque você está olhando para os outros. Porque os outros têm. Porque os outros falam. Porque os outros dizem. Como os outros se mostram. Quando você parar de olhar para os outros, de ouvir os outros e ouvir a Ele, vai ser muito massa. Vai ser muito massa, meu irmão. Entendeu? Vai ser muito massa o que Deus tem para você. Sabe, é muito... está demorando, não está demorando. Entende, queridos? Não, existe um outro engano muito grande no meio da galera hoje. Essa questão da demora. Nada está demorando, irmão. Entendeu? Você vê a ideia do jovem rico lá, quando Jesus chegou para o jovem rico, o cara já era rico. Ele não precisava mais ganhar nada. E ele disse, Senhor, o que faço eu para herdar? Aí ele disse exatamente, sabe os mandamentos? Sei, eu faço tudo, eu sou obediente ao meu pai e minha mãe, eu honro o pai, eu honro a mãe, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço um montão de coisas, e tal, eu sigo os mandamentos desde pequeno. Aí o Senhor olhou para ele e disse assim, olha, então... faz uma coisa, pega tudo que tu tem e vende e dá aos pobres. E aí aquele cara pensou, ele tinha muito, né? Ele tinha muito, gente. O cara era rico. E aí ele foi e disse, não. E esse texto, muitas vezes, ele sempre foi mal interpretado. É como se as pessoas percebessem que Deus é inimigo de quem é rico. Deus não é inimigo de quem é rico, irmão. Amém, queridos? Deus não é inimigo de quem é rico, né? Nosso Deus é um Deus de riquezas, né? Dono do ouro, dono da prata. Se qualquer pessoa que tiver alguma coisa nessa terra, é o favor dele, entendeu? É o favor dele. E aí, então por que ele propôs que aquele jovem rico desse tudo? É porque, querido, sabe por que Deus vai querer sempre que você entregue alguma coisa a Ele? Hoje. Isso não precisa você pensar essa semana se você vai entregar ou não. Sempre que Deus quiser que você entregue alguma coisa para Ele hoje, é porque Ele já sabe, porque Deus sabe a nossa história. Para nós ela está sendo revelada dia após dia, mas para Deus a nossa história já tem começo, meio, e ela já é definida na mão de Deus, amém, queridos? Deus já sabe tudo sobre mim, sobre você, sobre o nosso começo e fim. Ele já sabe tudo sobre nós. Então, quando o Senhor chegou para o jovem rico e pediu aquilo dali, na verdade, Ele estava propondo a ele que ele entregasse hoje aquilo para ele, porque aquilo um dia ia servir. Porque, olha, entendam isso, naquele momento aquele jovem rico, ele servia corretamente a Deus. Ele era rico e estava servindo a Deus fielmente, amém? Ele não estava desviado, ele estava servindo a Deus corretamente. E por que o Senhor pediu a ele? Para ele herdar o reino. Olha, eu quero herdar o reino, herdar. Você tem que entender o contexto, porque o texto de herdar o reino, herdar significa algo lá na frente. A herança, ela vem, é algo no futuro, a herança, né? E aí, quando o Senhor pede isso a ele, ele se entristece e sai, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. E Jesus não queria quebrar ele financeiramente. Na verdade, Jesus estava querendo que ele entregasse hoje para ele aquilo que um dia seria uma pedra de tropeço na vida dele. Que ele entregasse naquele dia aquilo que daqui a 5 anos, 10 anos, aquela riqueza, aquilo tudo que ele vivia, naquele momento, poderia não ser mais útil, porque aquele homem poderia se perder. Então muitas coisas que Deus pode pedir a você hoje, por mais que seja estranho, que Deus peça de você a tua vida, o teu comportamento, um tempo seu, algo que Deus possa pedir de você hoje, e você não vê um motivo claro para você entregar, eu quero dizer, por Deus conhecer toda a nossa trajetória de vida, Ele sabe que um dia aquilo pode ser uma pedra de tropeço na sua vida. É por isso que é bom você entregar logo.
Quando Deus dá um basta em nós, quando Ele diz assim, olha, pare com isso, pare. Se deu errado, é porque vai dar certo, da forma correta e no tempo correto. Se deu errado, é porque não era para você. Se deu errado, é porque não era para você. Esses dias, desde segunda ou terça-feira, eu venho fazendo alguns planejamentos, e quando eu chego nos lugares, eu digo assim, Senhor, você é meu, me dá. Aí começa, já hoje eu fiz uma tentativa de algo, e no primeiro momentinho deu certo, e no segundo momento deu errado, e eu saí tão em paz, e a pessoa ficou olhando para minha cara assim, eu digo, tá tudo certo. Eu digo, irmão, porque se não é para mim, Ele não deixa acontecer. Entende? Se não é para mim, Ele não permite que aconteça. Então eu não vou me frustrar. Entende? Eu não vou ficar achando que Deus é ruim, ou que o diabo meteu a mão no negócio. Meu irmão, o diabo não pode meter a mão nos meus negócios. Ele não tem vaga, não tem brecha para meter a mão nos meus negócios. Amém, queridos? Ele vai se ferrar todo se ele for meter a mão nos meus negócios. Entende? Porque os meus negócios estão na luz. Os meus negócios não estão nas trevas. Os meus negócios estão na luz. Entende? Então Ele não pode meter a mão nos meus negócios. E aí, tudo que você planejar, irmão, você foi para cima, tentou, deu certo não? Glorifica ao Senhor. Você tem que ter discernimento para isso? Tem. Mas não vai esquentar com isso, irmão. Porque o que é seu acontece também de forma muito natural. Porque isso requer uma postura. Ou eu vou murmurar porque deu errado, e aí quando eu murmuro eu perco tudo. Ou eu entendo assim, não era para mim. Porque se fosse para mim, meu Deus me dava, porque meu Pai não me nega nada. Amém, queridos? Entenda que o seu Pai não nega nada a você. Aquilo que vai te ser útil, que vai te servir, que vai ser bom para a tua vida, que vai ser bom para a tua caminhada, vai deixar. Os pais sabem que o filho fica feliz quando ele é abençoado. Todo pai sabe que o filho enche o coração de alegria quando você diz sim para ele. Então você aprenda a ouvir o não do Senhor, porque o não do Senhor é um não de livramento, é um não curador, é um não que transforma, é um não que te preserva, é um não que te impede de cair no laço. Quando ele fizer que alguma coisa que você está planejando dê errado, agradeça a Ele, porque você sabe, um dia esse troço aí ia me matar. Isso ia acabar com a minha vida. Isso ia me destruir, por isso Deus não permitiu que eu permanecesse nisso, que isso não desse certo, não era para a minha vida. E aí você vai começar a entender que o nosso Pai é bom e que Ele não é ruim. E que Ele vai dar para você sempre o que é bom, e no tempo certo, na hora certa, e você vai tirar o melhor proveito disso. Você vai tirar, você vai desfrutar, você vai usufruir até quando você entender que tem que sair do que é bom para o melhor. Porque Deus, além dele ser um Deus que dá as coisas no tempo, na hora certa, ainda tem mais, quando Ele diz assim, quando você muda a sua mente, você será capaz de experimentar. Porque experimentar, irmão, é algo que vem antes de comprovar. Porque você não pode comprovar algo que você não experimenta. Então, é justamente como é que eu vou saber se algo é bom se eu não experimentar. Mas até para experimentar eu tenho que estar capaz, tenho que estar capacitado para experimentar algo de Deus. E isso está na nossa mente. E aí, vai que Deus te abençoa realmente, Ele te dá algo que você pediu. Mas você vai ver que existe um nível para isso. Assim, olha, você tem que ser capaz de experimentar a boa vontade de Deus. Algo bom que Deus tenha dado para você, tenha concedido. E estar na boa é sempre bom. Como a galera aí fala, de boa, né? De boa. Bom é bom. Amém, queridos? Bom é melhor do que ruim, irmão. Amém? Bom é melhor do que o mal. Bom é melhor do que nada. Bom é bom. Amém, queridos? Mas eu quero dizer para você que Deus não se conforma. Deus não quer que você fique só nesse estágio. Vai chegar um tempo que aquilo que... Eu já repeti isso várias vezes aqui na igreja. O ditado mais comum aí fora no sistema e no mundão é: e aí, irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Tá bom demais. Não é assim que a galera fala, né? Tá bom demais e se melhorar... Pois é, por isso que a vida deles nunca sai do canto. Porque é com a sua boca que você destrói a você mesmo. Porque quando você tem o hábito de proclamar isso sobre você mesmo, se está tudo bem na sua vida, se as coisas estão boas demais na sua vida, e você diz: rapaz, como é que tá as coisas aí, irmão? Tá bom demais, pastor. Se melhorar, estraga. Estraga? Irmão, pois se melhorar para mim, pode vir mais. Melhore, que vai ser melhor ainda, não vai estragar. Amém, queridos? Agora, quando você diz que se melhorar, estraga, tudo que vem para sua mão se estraga.
Você declarou isso. Aí quando você pensar que não, rapaz, o bicho estragou, quebrou, perdi, roubaram, estragou. Você disse que não podia melhorar, que se melhorasse estragava. Aí como é que você quer que melhore? Né? Desgastou. Aquele tempo bom passou. E Deus quer de você algo melhor. Mas aí você diz que se melhorar estraga. Então quando você pedir que a sua vida melhore, você pode estar na maior boa possível. Você está de boa, como diz a galera. Está de boa. Aí quando eu vou lutar para as coisas melhorar. Aí quando as coisas melhorar, estragou, perdeu, foi tudo. Eu pensei que, você disse isso. Você declarou que se melhorar, se estraga. Então muitas vezes com a nossa boca a gente acaba tudo a nossa vida. Não precisa de ninguém, não precisa do diabo, não precisa do inimigo, não precisa só da sua boca e da sua mentalidade, que não é transformada, que pode dizer assim, amém, Deus quer me dar coisas boas, aí depois quando as coisas estiverem já enjoado de estar bom, Ele quer me dar coisas ainda melhores, coisas agradáveis. Eu vou sair do bom para o melhor, eu vou sair do bom para o ótimo, amém? Você vai sair do ótimo para o excelente. Você vai sair do excelente para o perfeito. E aí vai de nível em nível, de fé em fé e de glória em aleluias. Mas não posso ser de altos e baixos, de guerra em guerra, de confusão em confusão, de briga em briga, de contenda em contenda, de desgraça em desgraça, de miséria em miséria. Não é assim. Isso ficou para trás. Entrou no reino. A salvação, ela vem para você. Essa é a primeira porta. É a salvação em Cristo Jesus. E aí daqui a pouco você vai entrar nas portas do reino, né? E João fala muito sobre essa porta, né? Você entrará e sairá. As portas das ovelhas, a porta estreita, a porta larga, as comportas do céu. São inúmeras portas que você vai entrar e desfrutar dessas portas. As portas vão se abrindo, entendeu? Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E então você tem que entender esses lugares em Deus. Não basta só ficar com a mentalidade de que eu nasci de novo agora e levantei minha mão, confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e vou morar no céu. Você não vai morrer hoje, você não vai morrer amanhã. Você vai ter que desfrutar do reino. E o reino é amplo, o reino é vasto, o reino ele é algo que vai te levar a lugares que você ainda não experimentou nessa terra, né? Nós já experimentamos coisas boas nessa terra, Ele quer te levar para coisas melhores, para novos ambientes. Existem pessoas, queridos, que aqui nessa casa, por exemplo, quero dizer para você que o tempo de algumas pessoas em alguns lugares está passando. Entende? Tem pessoas aqui que estão em lugares, estão em bairros, estão em locais que o seu tempo está passando nesses lugares. Se você não discernir, você pode ficar em uma situação muito, muito desconfortante com Deus, porque Deus vai te tirar desse lugar e vai te levar para um lugar e você está resistindo. É quando eu digo, olha, Deus está te tirando e você está querendo permanecer, ou você está querendo descer para os lugares de onde Deus já te tirou, emocionalmente, espiritualmente e alguns geograficamente. Eu estou indo para a lama, eu estou voltando. Não, irmão. Existe um tempo. E se Deus promover você no mundo espiritual, Ele vai promover você geograficamente. E você vai sair de lugares, de bairros, de ruas e morar em outros lugares. É Deus quem vai estar te promovendo. E quando Ele te promover, eu quero dizer uma coisa para você. Não perde teu tempo mais. Só diz assim, Senhor, onde é que eu vou? Amém, queridos? Onde é? Porque quando Ele promove, Ele dá a condição, Ele abre a porta, Ele dá o recurso, Ele faz e coloca você nesse lugar. Amém? Deus não está mandando você descer. Deus não está mandando você descer, irmão. Você foi porque você quis. Entendeu? Você deduziu. Isso não é fonte de uma mentalidade nova. Isso é de uma mentalidade de velho homem, de velha natureza. Deus, eu tenho lutado com Deus esses dias com relação ao meu endereço. Entendeu? Geograficamente falando, eu moro lá na praia. Para todo mundo que mora aqui em Fortaleza, que querer ter uma casa na praia, é a melhor coisa que tem, mas eu já estou lá há 9 anos. E aí, o Senhor, eu vou para Fortaleza, eu vou ficar aqui, eu vou para Icaraí, eu vou não sei para onde. Me diz para onde é que eu vou. Mas não me leva jamais para o lugar de onde eu saí. Porque se eu vier morar em Fortaleza, eu vou morar no melhor lugar. Uma casa muito melhor do que a que eu moro hoje. Amém, queridos? Não vou descer, irmão. Não foi para isso que Deus me chamou. Entendeu?
Não foi para isso que Deus me chamou. E nem você. Você é filho. Filho. Quer dizer, eu vou preparar lugares. Amém, queridos? Quando as mansões celestiais, elas começam a ser liberadas os lugares nas casas celestiais aqui, você tem que transitar aqui embaixo. Você não é mais só aquele irmão que nasceu fruto de um relacionamento sexual e cresceu. Você agora é um homem espiritual. Entendeu? Já sempre foi. Só que agora você sabe disso. E agora quando os céus se movem, Ele te promove. Então tem gente que está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Entendeu? Voltar para situações que Deus não mandou você ir. Deus faz assim com você, ó. Aí você desce. Não. Entendeu? Não. E às vezes tudo isso é fruto de uma imaginação equivocada. Nós temos pressões, irmãos. Toda mudança exige pressão. Até a mudança física, né? A mudança física, quando você está indo de um bairro para o outro. Irmão, quando eu transitei de um lugar para o outro, uma das minhas... Eu não mudei muito, mas mudei algumas poucas vezes. Irmão, é uma coisa triste, meu irmão. Cara, quase todas as coisas da casa se quebrou. O fogão, a geladeira, o pote, as panelas, as mesas, o jumento, o burro lá que ia levando a carroça com as minhas coisas, desembestou e correu no mundo do mangue. Virou... À noite, na hora de dormir, as formigas invadiram a casa. Irmão, foi horrível aquela mudança. Aquilo dali foi terrível, esse Jesus. O burro virou, queridos. Depois ele despencou e a carroça desceu a ladeira ali da Avenida G, ali embaixo, ali no rumo da trem. Acabou com a mesa, com a geladeira, acabou o gás da geladeira, quebrou o vidro do fogão, amassou as panelas, quebrou tudo. Nós chegamos lá para dizer como deitar no chão. O que tinha de resto, quando eu transitei dali de baixo para essa daqui, do 3 para o 4, foi horrível, irmão. Entendeu? Mas quando eu transitei para a praia, eu fui no caminhão baú. Entende? Tudo fechadinho. Muitas das minhas coisas chegaram novas lá, nem coisa velha foi, já chegou coisas novas lá. Entende? Um caminhãozinho baú, todo fechado. Ninguém ri aquela tralheira que vai dentro. É horrível, irmão. Entendeu? E aí Deus quer me trazer, se Deus quer me trazer para Fortaleza, Senhor, se tu vai me dar uma casa aqui, Senhor, até os móveis eu quero novos, amigos. Quero. Novo, entendeu? Só traz aquilo que realmente for útil trazer, o que não for fica para trás. Largando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, entendeu? Soberana vocação. Isso é para mim, isso é para você, isso é para a menor pessoa que se sentir menor aqui. Você não é menor, você é grande em Cristo Jesus. Deus não tem filhos pequenos, Ele tem filhos, amém, queridos? Uns desenvolvem melhor, uns obedecem mais rápido, uns entendem mais rápido, outros entendem depois, mas você é filho de Deus. Você deixou de ser um escravo do sistema para ser um filho de Deus. Amém, queridos?